Não perguntem. Não perguntem. Não perguntem. Boa tarde, pessoal do YouTube. Aqui quem fala sou eu, para mais um vídeo no canal. Depois de muito tempo, eu vou tentar, ao menos essa semana, até o final da quaresma, gravar um vídeo por dia. E vamos falar de um assunto importante hoje, acerca do mal do mundo. É o último prego no caixão do meu canal, que eu falo acerca do mal no mundo. Porque algum tempo atrás eu tava lá na live do Antônio Miranda, entrei lá só de zoeira, e começou a debater sobre o mal no mundo, e pelo meu nervosismo, e também pela falta de alguns argumentos, eu não consegui responder eles muito bem, e admito, sem medo algum, eu fui muito mal naquela live do Antônio Miranda, então eu comecei a estudar, porque Deus fez um mundo capaz de se cair no mal e tudo mais. E aqui eu fiz um roteiro pro vídeo e tudo mais. E hoje nós iremos falar acerca do mal no mundo contra Antônio Miranda. Então, bem, glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ok, aqui. E para continuarmos esta nossa obra, minha obra na verdade, debaterei primeiro sobre isto. Se o mal no mundo refuta a existência de Deus, ou melhor, se Deus é culpado pela existência do mal no mundo. E para isto procederei assim. Primeiro, eu lançarei certas respostas ruins ao problema do mal e as confutarei. Porque alguns tentam responder o problema do mal de um jeito que, de fato, dá vergonha. Se os ateus vissem esses argumentos e pensassem que nós acreditamos que Deus não é culpado do mal do mundo por conta dessas razões ruins, eles se iriam de nós. Então, é melhor refutar eles, como de fato os escolásticos faziam. Primeiro refutavam uma opinião boa, tipo, uma opinião que eles aceitavam, mas que tinha uma argumentação ruim, para então dar a opinião correta e refutar as ruins. E a opinião correta com a demonstração correta e tudo mais, e refutar as opiniões ruins com demonstrações ruins. É. Então, primeiro eu lançarei certas respostas ruins ao problema do mal, na verdade, melhor eu usar óculos, e as refutarei. E segundo, eu postularei algumas conclusões responsivas quanto a este problema. E terceiro, responderei a certas dúvidas. Quarto, e por fim, eu irei responder às objeções dos ateus com argumentos bíblicos. Porque os ateus se utilizam de muitos argumentos bíblicos, tipo, em Isaías ele fala, eu faço a paz e crio mal. Então a Deus é do mal, sabe? Argumentos ruins desse tipo, Antônio Miranda me pegou nessa parte aqui do texto e tudo mais, porque eu não, tipo, eu leio a Bíblia, só que meus estudos bíblicos são precários, sabe? Então eu fui dar uma estudadinha acerca disso e tudo mais. Então, quanto ao primeiro, assim digo, uns dizem que o, o livre-arbítrio não seria livre se não fosse capaz do mal. Portanto, Deus não poderia criar um mundo bom se não houvesse o livre-arbítrio capaz do mal. E a consequência, segundo eles, é evidente. A antecedente é provada. O livre-arbítrio é a capacidade da vontade de eleger entre dois contrários. Logo, é a capacidade de eleger entre o bem e o mal. Outros dizem, alguém só terá culpa de algo se for por causa deste algo. Ora, o mal não existe. Logo, Deus não teria culpa do mal, porque o mal não é algo real. E todas essas respostas, eu não consegui pensar em outras piores, assim, tipo, essas são as mais comuns, porque, tipo, esse último aqui, alguns cristãos ignorantes tentam responder o paradoxo do Epicuro dizendo, o mal não existe. Logo, a primeira premissa do paradoxo foi refutada, logo o paradoxo todo foi refutado. Tipo, de fato, o mal não tem existência substancial, mas então não responde o paradoxo. E todas essas respostas são completamente vagas e infundadas. E quanto à primeira, eu digo que o livre-arbítrio, em sua razão formal, designa uma ilimitação positiva da vontade. E para entender isso melhor, se você quiser, você pode ver meu vídeo sobre a alma, onde eu explico sobre a ilimitação do ser vivo e coisas do tipo. Ora, a ilimitação positiva é uma perfeição simples. Logo, porque toda perfeição simples se encontra em Deus, o livre-arbítrio também se encontrará em sua perfeição simples.
Mas Deus é o mais incapaz de fazer o mal, ao mesmo tempo que é o mais livre de todos os seres, porque é o mais infinito. E de certa forma, a liberdade implica numa infinitude. Logo, não pertence essencialmente ao livre-arbítrio que seja capaz de fazer o mal. Mas Deus é livre porque pode escolher um entre dois bens, o que no homem é sim possível, ainda mais pela graça, como vemos em Jesus Cristo. Porque Jesus Cristo não podia pecar, não tinha nem fome de pecado, ele nem se sentia afetado pelas tentações do demônio. Mas ele era livre, e ademais, ele era mais livre que os pecadores, porque a sua liberdade era muito mais perfeita e muito mais livre e menos escrava das paixões do pecado. E assim, por mais que ele não tivesse a liberdade de fazer o mal, ele tinha uma liberdade ainda maior de fazer o bem. E isso é belo. Então, aqueles que respondem, tipo Platinga, dizendo que Deus permite o mal no mundo porque, bem, o mundo precisa da bondade do livre-arbítrio. O livre-arbítrio, contudo, precisa essencialmente ser capaz de fazer o mal. Logo, Deus deveria. Logo, etc., sabe? Então, essa resposta está errada. Olha só, o homem pode sim se tornar incapaz de fazer o mal, mas somente pela graça. Então, contra a segunda, ou seja, aquela que diz lá, o mal não existe, logo etc. Diz isto quem não sabe da questão. Quem é ignorante do assunto, tipo, que viu em algum post do Facebook, a Santo Agostinho falou que o mal não existe, mas aquele paradoxo falou que existe, logo, etc. Porque se assim fosse, ninguém teria culpa alguma de fazer algum mal, pois a maldade da ação não seria causada pelo maldoso, já que a maldade dela não existe, porque é uma privação da bondade daquela boa ação. Mas a culpa é dupla. Ou surge por destruir um bem, pondo ao sujeito um atributo em si bom, mas que é contrário ao bem do sujeito, como quando alguém envenena seu irmão. O veneno em si mesmo é algo bom, porque tem uma existência boa e tudo mais. Inclusive, alguns venenos para alguns animais podem ser alimentos para outros. Mas em si sendo bom, não é bom relativamente à saúde do irmão. Ou em não fazer um bem que ou outro jeito de ter uma culpa é em não fazer um bem que devia fazer, como salvar alguém a quem deveria ajudar. E segunda questão, Deus é mau ou porque faz o mal no mundo, no sentido de dar ao mundo algo bom, mas que ele vai contrário à bondade, como nas punições infernais, ou de não ajudar o mundo quando ele deveria ajudar. Coisas estas que refutaremos agora. E esse último modo de ter culpa é o que é mais utilizado pelos ateus. Ah, se Deus existe, então por que tem guerras? Por que não sei o que? Ah! Coisa bem idiota. Ok. Quanto à segunda parte daqui de toda a minha disputação, essa é a primeira conclusão responsiva, em que fundamos todas as outras. Deus não é culpado do mal no mundo, pois não tem dever de justiça para conservar o bem. A segunda pertence à providência divina a conservação da ordem e perfeição do mundo, qualquer ordem e perfeição que seja o que contribua àquela do mundo. A terceira o mal é necessário para a ordem e perfeição do mundo. A quarta, Deus permite o mal para dele tirar o bem. E para não só mandarmos teses aqui à toa, improvadas e arbitrariamente, iremos provar cada uma. Eu irei provar cada uma. A primeira conclusão é provada assim. O que não tem dever de justiça para fazer algo, não é culpado por não fazer este algo. Assim, não é culpado de não pagar o banco um homem que não tinha uma dívida com ele, ou seja, um dever de justiça por ele, porque quem tem dívida a alguém tem um dever de justiça a pagar essa pessoa. Ora, Deus não tem dever de justiça para conservar o bem no mundo. Logo, etc. A premissa menor é provada. Quem tem dever de justiça para algo é movido e ordenado para algo, e assim teria certa posterioridade a este algo. Ora, Deus não é movido, nem ordenado, e nem é posterior a nada. Logo, Deus não tem dever de justiça para com o mundo que criou. A segunda conclusão é provada assim. A providência é um segmento da prudência ordenada à ação. Ora, a prudência pertence a alcançar a perfeição e obter os meios necessários a isto. Meios estes que contêm a ordem à perfeição. Logo, a providência do mundo visa a ordem e a perfeição do mundo.
Com isto, não pertence à providência remover certas naturezas que contribuiriam à do mundo, e nem destruir a ordem do mundo com milagres, ainda que seja prudente a Deus às vezes fazer isto. Por isso que às vezes Deus faz milagres raramente, porque pela sua providência ele tem que conservar a ordem no mundo. Não dever de justiça, mas pertence à perfeição da providência divina e coisas do tipo. Por mais que Deus poderia simplesmente não querer providenciar nada do mundo porque não tem dever, e deixar o mundo cair no mal ou simplesmente ser aniquilado, porque não tem dever, e Deus não seria mal por isso. É assim, e mesmo assim poderíamos provar a infinita bondade de Deus, que começa em si e termina em si, não depende das criaturas para isso. E a terceira conclusão é provada de muitas maneiras. Os dois argumentos se fundam nisto. A perfeição de todas as criaturas é imitar a Deus. E com isto, imita ele não somente no ser, mas no agir. E não somente imanentemente, mas emanentemente. Já que Deus não somente emana, ou seja, faz uma ação que começa de si e termina para si, mas emana, faz uma ação que começa de si para algo. Ora, a ação emanente requer uma potência inferior em que comunicaria a perfeição do agente, porque de fato, a ação emanente é que vai do superior ao inferior. Então, para ela existir, ela deveria passar do superior ao inferior. Ou seja, o inferior deveria existir. Por conta disso, Deus fez um anjo, para que este iluminasse aquele. E uma ordem de anjos a outra, para que esta iluminasse aquela. E assim, daria a todo ato agentível, ou seja, que é capaz de agir, um ato inferior potencial àquele, a ponto de fornecer ao espiritual o corpóreo, que é um ato inferior ao espiritual. E assim, ao corpóreo, a ínfima potência, que é a matéria-prima. Porque o corpo é a menor atualidade de todas, abaixo da qual só tem a potencialidade. Então ele tem que fornecer Deus para permitir e condicionar a uma ação imanente do agente corpóreo, tem que fazer uma matéria-prima em cima da qual aquele agente vai agir, mudando pelas mutações substanciais, qualitativas, etc. Enfim. E eis o primeiro argumento. Porque o estudo que eu falei são um fundamento para esses dois argumentos meus. A ínfima potência é o princípio da corrupção nas coisas terrenas, já que é essencialmente imperfeita. Portanto, para a perfeição do mundo, Deus deveria criar coisas incorruptíveis e corruptíveis. E, se não criasse estas, as corruptíveis, o mundo não seria perfeito, contrariando a segunda conclusão, de que pertence à providência divina fazer as coisas perfeitas. Logo, pertence à providência divina criar um mundo com certos males, para que os males tornassem o mundo perfeito, ainda que acidentalmente. Eu digo que ainda que acidentalmente, porque o mal em si mesmo não pode constituir a perfeição de alguma coisa, mas somente em medida em que este mal leva a bondade da coisa. Por exemplo, um remédio amargo. Aquela amargura do remédio é boa, porque esta amargura do remédio nos leva à saúde. Então, é prudente tomar um remédio amargo para sermos bons e tudo mais. Então, Deus não poderia, visando a perfeição do mundo, destruir certas coisas que seriam males às outras. Porque imagina só, a água é algo ruim para o fogo. Logo, Deus deveria destruir a água para que o fogo não se destruísse. Mas destruindo a água, a perfeição do universo seria destruída, o universo seria imperfeito. Então, Deus permite que a água, às vezes, apague o fogo para que uma perfeição disso maior surja. Por exemplo, em um outro exemplo melhor, desse aqui que foi tosco, tá? Existem os animais carnívoros e os herbívoros. Os herbívoros são devorados pelos carnívoros. Então, para acabar com o mal no mundo, Deus deveria acabar com todos os carnívoros, segundo os ateus. Mas, acabando com todos os carnívoros, a perfeição do mundo seria destruída. Então, Deus, visando a perfeição do mundo, permite certos males. Ainda que por um milagre, Deus pudesse fazer que o mundo fosse perfeito sem esses males. Contudo, como eu falei, pertence à providência divina conservar a ordem do mundo, e não afetando, senão raramente com milagres e tudo mais. E o segundo argumento que eu postulo é este. A matéria-prima pertence a todas as formas e é aperfeiçoada por elas, e não singularmente, mas coletivamente. Logo, é melhor a matéria-prima corromper-se de uma forma perfeitíssima para chegar a uma menos perfeita,
e assim cumprisse a sua adequação a todas as formas, porque, como eu falei, a matéria-prima aperfeiçoada por uma coletividade de formas, e não somente por uma, e assim que permanecendo mais perfeitíssima, etc. Logo, é melhor a providência divina permitir os males no mundo para que o mundo seja perfeito. Porque, de fato, é uma maldade aquela forma perfeitíssima que seja corrompida pela matéria. Tipo, por conta da matéria. Mas se não fosse por isso, a matéria não iria atingir a sua perfeição, que é ser que está com ser compartilhado com uma coletividade de formas, não somente com uma apenas. O que não seria algo bom para a matéria, pois, como eu falei, melhor seria para ela se corromper da perfeitíssima para ir cumprir a sua coletividade de potências do que ficar só na perfeitíssima, que seria algo ruim para ela. E com isso chegamos à quinta conclusão, que já é evidenciado por tudo aquilo que dissemos. Mas ela é sustentada melhor, sabendo que se para atingirmos o que é melhor é prudente que passemos por coisas ruins, isto pertence à providência divina da vontade, sabe? E o mesmo se diga, perdão, perdão, eu viajei aqui. Mas ela é sustentada melhor, sabendo que se para atingirmos o que é melhor é prudente que passemos por coisas ruins, e isto pertence à providência da nossa vontade, o mesmo tem que se dizer de Deus. Assim, convém a Deus permitir o mal no mundo para que dele tire um bem maior, porque se impedisse aquele mal, o mundo estaria imperfeito. E mesmo que estas nossas razões sejam falsas, estas últimas que dissemos, ainda assim, porque Deus não tem dever algum de conservar o bem no mundo, deixá-lo cair no mal não lhe removeria a bondade e a inocência e a glória, de modo que o argumento dos ateus ainda assim falha. Porque basta saber que Deus não tem dever algum de conservar a bondade no mundo, que o argumento dos ateus falha. Porque o argumento do mal funciona em tentar atribuir a Deus uma culpa por não ter feito algum bem, ou ter permitido mal no mundo. Ora, Deus não tem dever disso. Logo, não tem culpa de não fazer aquilo que não deveria. Então, o argumento dos ateus cai. Então, basta aquela nossa primeira conclusão para refutar todo o argumento do mal. Mas eu quis dar algumas razões a mais para que os ateus não ficassem com uma pulga atrás da orelha. Enfim. Quanto à quarta parte, se Deus... são as dúvidas aqui a serem respondidas. Se Deus por um milagre poderia criar um mundo sem o mal, por que não fez? Segunda dúvida. Por que Deus criou o diabo sabendo dos males que ele faria? Terceiro. Por que Deus permitiu que o homem fosse tentado? Quarto. Porque este e aquele mal acontecem. Que bem surgiria disso? Isto é, a respeito de alguns males particulares. Bem, quanto à primeira dúvida, seguimos Cardeal Caetano dizendo que Deus poderia criar um mundo sem mal, mas não lhe convém fazer isso, pois isso só aconteceria por milagre. Ora, destruir a ordem do mundo e a gradação das coisas vai contra a providência divina. Logo, também por um milagre acabar com todos os males do mundo, tanto que os males do mundo persistirão após a glorificação do mesmo, a saber, no inferno, por toda a eternidade. Enfim. Para a segunda, dizemos que Deus cria um anjo para iluminar ou ser iluminado por outro anjo. E como Lúcifer era dos anjos o mais belo, a intenção geral e antecedente era de o criar para que ajudasse os outros anjos no auxílio da graça. Mas isto caiu, não por erro de Deus, mas do diabo. Erro este que Deus permitiu para tirar um bem maior. Agora, este bem maior é disputado entre os doutores. Dos doutores da fé. Mas assim, basta a nossa última conclusão para sabermos que a criação do diabo não vai contra a bondade divina. Mas podemos oferecer muitas razões a isso, como faremos daqui a pouco. A saber, agora. E para a terceira dúvida, dizemos que Santo Tomás de Aquino e Santo Agostinho dizem que Deus permitiu que Adão fosse tentado para que, recorrendo à graça dos anjos, lutasse contra o diabo e tivesse os méritos de Deus para ascender aos céus. Pois, assim diz o Catecismo da Igreja. Mas isto aconteceu não por erro de Deus, pois esta era a intenção geral dele, mas por um erro do livre-arbítrio do homem, que ainda não estava, pela graça, fora de toda a capacidade do mal. Um erro permitido por Deus para a existência de um bem maior. Agora, qual é este bem? Há uma multidão de respostas. Antes disso, só quero dizer uma coisa que, como São Tomás de Aquino diz nas meditações da Quaresma, se no momento em que a pessoa fosse batizada, ela recebesse a fé,
e tudo mais, tipo, um corpo glorioso, ver-se a Deus em essência e tudo mais, a fé iria se tornar menos meritória. Porque, basicamente, nós não lutaríamos para ter fé, a gente receberia de mão dada, o que iria tornar a graça da fé algo menos meritório para a nossa salvação. E assim, por esta mesma razão, Deus não quis dar a graça de não cair em nenhum mal a Adão, para que, lutando contra o mal e comendo o fruto glorioso, Adão fosse com méritos para o céu. Mas, se Deus desse a graça a Adão de não cair em nenhum mal, as suas ações seriam menos meritórias. Ou, talvez não seriam nem um pouco meritórias. E por mais que criatura alguma mereça algo de Deus, ainda assim, tem certos méritos de... Ainda assim, pela justiça divina, Deus pode considerar a alguns algo melhor do que a outros. Porque Deus, de fato, tem justiça e dá a cada um aquilo que que ele merece. Ainda que a pessoa mereça isso somente pela graça e misericórdia. Por isso que em Deus a justiça e a misericórdia são uma e a mesma coisa. Até na condenação de uma pessoa ao inferno. Porque Deus é misericordioso o suficiente para deixar que a pessoa não seja condenada pelo diabo, porque assim iria cair numa condenação muito pior, que seria caso Deus se estivesse julgando. E aqui a multidão das respostas aqui é explicada. Primeiro, pertence à sabedoria divina agradar as coisas segundo o mais e o menos de uma multidão de perfeições. E assim pertenceria à sabedoria divina agradar os prêmios dos justos, tanto segundo os bens que fizeram, quanto aos males que suportaram. Donde Deus permitiu que o mal sobreviesse à terra para que os seus efeitos se tornassem seus eleitos, se tornassem tanto merecedores dos prêmios, tanto segundo o bem que fizeram, como também dos males que suportaram. Por exemplo, Deus não quis somente que existissem doutores da igreja, mas mártires. E segundo, o que é uno em Deus é participado de muitas maneiras no mundo, para o cumprimento de sua perfeição, pois o mundo não é perfeito em imitar somente uma perfeição divina, mas o que um ser não imita é sofrido por outro, o que constitui a perfeição do mundo. Mas em Deus é una a justiça que dá o prêmio dos justos e o castigo dos ímpios. Logo, para a perfeição do mundo, Deus permitiu que existisse certos seres que se tornassem maus para os castigar e quis que outros fossem bons para os exaltar. E nem isto é injusto, pois Deus não tem o dever de justiça de manter a inocência dos seres, ao passo que nem quis que alguém se corrompesse, mas somente permitiu, pois uma coisa é querer, outra é permitir, que é nem querer que sim, nem querer que não, para que um bem maior, que é a expressão da justiça, fosse feita, e quis que certos se salvassem para a expressão da misericórdia, e tudo isto segundo a justiça. Terceiro, antes disso, alguns podem estar se escandalizando agora. Nossa, Deus criou o homem, um certo homem, só para o castigar. Bem, são algumas razões prováveis que eu dou. Não são razões absolutas. Tanto que eu falei mesmo que isso é disputado pelos doutores da igreja. Então, se você se sentiu escandalizado por isso, para poder, sei lá, negar, tudo bem, são razões prováveis. Nunca poderemos descobrir nessa nossa vida os motivos exatíssimos pelos quais Deus permitiu o mal no mundo. Só poderemos fazer isso no dia do juízo. E para alguns isso não vai ser nada legal. Mas para outros vai ser demais. Para os santos e tudo mais. Enfim. Terceiro, algo é bom não somente enquanto causa um bem, mas também enquanto destrói um mal. Portanto, para a expressão total do bem, Deus permitiu que certas coisas fossem más para que a sua maldade fosse destruída, ou melhor, castigada pelo bem. A quarta, que é a mais escotista, porque se diz respeito mais à encarnação. Deus permitiu que o mal no mundo acontecesse para dar ao homem um bem incompreensível, que é o de estar acima dos anjos na criação. Pois Cristo está acima dos anjos em tudo que existe, como certo. Ao passo que Cristo se encarnou para que os homens maus se salvassem participando de seus méritos e do seu corpo místico, que estão acima dos anjos, e o que não seria possível aos anjos maus, que não se arrependem. Logo, se Deus tivesse impedido Adão de comer o fruto, não aconteceria de ser maior que o homem ser maior que os anjos da criação. E isto eu tomo como mais provável, porque de fato é muito bonito. Mas ainda assim, mesmo que todas essas respostas fossem erradas, o fundamento total do meu argumento é no fato de Deus não ter um dever de justiça para conservar o bem no mundo. E somente isso é o que impede o argumento do mal. O resto é detalhe. Agora, quanto à quarta dúvida, digo que é desonestidade intelectual um ateu perguntar isso. Se Deus é tão bom,
Então, por que ele permitiu que aquela cantora lá morresse caindo de um avião? Por que ele permitiu que aquele avião caísse assim? Porque isto, pois, pois seria como que apelar às emoções sobre as coisas que a razão humana não pode explicar. Ora, basta princípios universais, por mais desconhecidos que sejam as proposições menores a eles, para termos o conhecimento certo de algo. Por exemplo, todo animal é um corpo, mas há algo que eu não conheço que seria um animal. Logo, esse algo que eu não conheço é um corpo. Eu não conheço o que é esse sujeito da premissa menor, senão na razão formal de ser animal, mas basta aquele princípio universal de que todo animal é um corpo para que eu conclua satisfatoriamente que algo que eu não sei o que é seja um corpo. Então, por mais que eu não saiba, numa premissa menor, os motivos e os males que aconteceram, ainda assim, se eu apelar para aquele princípio universal de que todo mal é permitido para um bem maior, a conclusão já é satisfatória. Isso já exclui de Deus toda a culpa e toda a maldade. Agora, quanto à última parte do texto, da disputação, eu digo o primeiro. O primeiro é dito em Isaías: eu faço a luz e crio as trevas, e faço a paz e crio o mal. Digo, segundo aquilo que os autores estão falando, eu, o Senhor, faço todas essas coisas. Logo, Deus faz o mal. Porém, isto é facilmente respondido pelos doutores da fé, tá? Pois o mal é duplo. O de culpa, que é o de quem faz o mal, como a causa do pecado, e o mal da pena, que é o de quem sofre o mal por causa de seu mal, como castigo ao pecador. Assim, o Senhor faz a paz e cria o mal, isto é, dá recompensa ao bom, que consiste na paz, e a condenação ao fogo e inferno ao maldoso, que consiste no mal, como é dito em Amós 3. Há um mal nessa cidade que o Senhor não tenha feito, isto é, um mal de punição. E o segundo, e para isso, alguns ateus podem dizer, não, esse mal aí é um mal moral, Deus faz um mal moral. Sim, não. Porque o texto se basa de uma oposição à outra. Por exemplo, eu faço a guerra e eu faço a concórdia, porque a guerra e a concórdia são opostos. Então, se o mal fosse considerado um mal moral, então Deus não teria dito eu faço a paz, mas sim eu faço as boas ações, ou sei lá, não sei, qual é o oposto do mal moral? Eu faço o bem moral. Não, ele falou a paz, que é uma recompensa, que é um estado de espírito, onde não há castigo, mas sim a paz é alcançada pela recompensa. Então aquele mal não poderia ser moral, mas sim um mal que se opõe à paz, que é o mal do castigo ou da punição. O segundo é dito, eu amei Jacó e aborreci Isaú. Ora, é dito claramente que Deus faz o mal a alguém. Logo, Deus faz o mal. A resposta a isso nisto se entende que Deus predestina uns e rejeita outros, como se utiliza de exemplo Santo Tomás de Aquino para explicar que Deus rejeita algumas pessoas. Mas isso não implica que Deus faça o mal, mas sim que não quer um bem a alguém, o que explicamos não consiste em mal. O terceiro é dito, mas eu endureci o coração do faraó e multiplicarei os meus prodígios pelo Egito. A resposta anterior responde, pois o coração do homem é endurecido à medida em que se afasta de Deus, o que é feito não da predestinação, mas do abandono e da permissão, e consiste na ausência de querer um bem. O quarto que no momento eu não me recordava, mas era como algo assim, eu fiz o assassino para assassinar, ou coisa do tipo, não sei. O Antônio Miranda citou isso aí na sua live e tal, mas eu digo agora, improvisando, que quando uma finalidade pode ser tomada permissivamente ou ordenativamente. Ordenativamente, por exemplo, eu fiz o lápis para escrever, porque eu quero positivamente que o lápis escreva. A outra é tomada permissivamente, onde eu não quero que isto aconteça e nem quero que não aconteça. Mas eu simplesmente não quero uma permissão negativa. E isso não quer dizer que a pessoa aceite isso que vai acontecer, mas somente que permita isso porque faz parte dos seus planos para algo maior, um bem maior surgir disso. Por exemplo, a prefeitura de uma cidade pode permitir que exista um prostíbulo para satisfazer os homens. Não é que a cidade quer fazer o prostíbulo justamente como eu quero satisfazer os homens. Não, mas ela permite que isso aconteça, nem querendo que sim, nem querendo que não, para evitar que os homens façam algo pior, ou seja, para evitar um mal maior. Porque se eles não satisfazerem seus desejos sexuais
no prostíbulo, eles podem estuprar alguém. Então, a cidade permite o prostíbulo para satisfazer os homens. Não que ela quisesse isso, mas que ela permitisse isso. Então, quando é dito eu criei o assassino para assassinar, o assassinar é tomado não ordenativamente, mas permissivamente para a partir disso tirar um bem maior. Ou simplesmente alguma outra resposta aí, mas... Ok. E, bem, acho que eu terminei aqui o meu videozinho, tá? Desculpa aí eu ter demorado pra postar, coisa do tipo, mas... eu tô postando, né, cara? Tô postando. Enfim, será que eu tô gravando? Eu tô meia hora, caraca. Enfim, glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora é sempre amém. Que esta obra sirva para a santificação de muitas almas. Então, se o seu amigo ateu tá com raiva de Deus, não sei o que, só simplesmente diga isso. Deus não deve nada a você. E só pelo fato de você existir, já demonstra a misericórdia de Deus. Então pare de reclamar e de glória ao Senhor pelo fato unicamente de você estar vivo. Se você responder isso assim, ele pode ficar com raiva, pode xingar, mas ele não pode dizer que você está errado.